Não, tá? Normal. Assim, você está afim de alguém, aí você vai num lugar que aquela pessoa está lá, você já sabe que ela também está afim, sabe, vai ter aquele bote, acontece a mesma coisa. Só que essas situações, quando acabam, deveria voltar o sistema para a normalidade, né? Só que a gente não vive uma situação planetária assim, né? O Dr. Reich, que foi discípulo do Freud, que estruturou a psicoterapia corporal, ele dizia que a gente vive uma simpaticotonia crônica. Ou seja, qual é a emoção que é, isso dentro de uma perspectiva bem oriental, né? A gente entende que todas as emoções chamadas negativas, a gente nem chama disso, né? Que medo, tristeza, raiva, baixa autoestima, ansiedade, todas elas são afluentes de um medo central, que é o medo de morrer. Então o medo de morrer é um medo nuclear do ser humano, a partir de qual todos os outros medos acontecem sempre com uma intenção direta ou transversa de te proteger, ou seja, de manter aquele corpo vivo de alguma forma, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, de como a gente tem aquele que alavanca a gente e aquele que segura a gente dentro da gente, né? Então, medo é um componente da atmosfera. A gente pode dizer que a atmosfera que a gente respira hoje tem oxigênio, tem nitrogênio, tem hidrogênio e tem medo, né? E quem não tem medo? Né? Medo de ser roubado, medo do futuro dos filhos, medo de perder o emprego, né? Medo é um componente muito presente na atmosfera, principalmente na atmosfera urbana, né? Então, a gente poderia dizer que o nível de adrenalina e noradrenalina no sangue hoje, na média de nós todos, é muito alto, né? Na medida em que a gente mantém aquele estado de estresse, é como se acabou o final de campeonato e o jogador continua naquela pilha, sempre. Então, isso é que a gente chama de estresse no mau sentido. É quando esse estado, né, físico, psicofísico de estresse se mantém. Ou seja, eu fico com uma frequência respiratória cardíaca, pressão arterial, a minha pilha, a minha mente sempre trabalhando no nível acima da média, sempre trabalhando muito acelerado. O que isso acarreta? Os médicos dizem que primeiro você entra na fase de alarme, que é quando você faz gastrite, quando você começa a ter problemas de ordem sexual, quando isso mexe no teu sono, né? Síndrome do pânico, depressões, né? São todos avisos do sistema, né? Que o sistema não está trabalhando dentro de uma homeostase, dentro de um equilíbrio, né? Até chegar à fase de falência, que é quando é lindo quando a medicina começou a falar que você faz um câncer, que você faz um infarto, que você faz um AVC. Eu acho que é um grande avanço de medicina conceitual. Você faz uma depressão também, sabe? Que você faz uma depressão, né? Eu acho muito legal quando a medicina careta, né, coloca, isso é uma forma de colocar na mão do paciente, não a culpa, mas a responsabilidade sobre o seu processo de saúde, né? Então, tem esse aspecto do estresse que é muito presente na vida da gente, né? Eu estou falando tudo isso só para a gente entender, né, essa correlação que existe entre a velocidade da respiração e a velocidade da mente. Quando a minha respiração é alta, curta e rápida, é claro que isso vai puxar a minha frequência mental, né, que é o que a gente chama no yoga de vritis, né? É o próprio movimento do pensar a mil. Quem não vive assim? Mesmo quem faz yoga, quem medita, quem está aqui, todos nós, né, ficamos oscilando, né, nesse movimento como se tivesse uma 7 quedas na nossa cabeça, produzindo pensamentos incessantes, aquela enxurrada que a gente não controla, né? E isso está profundamente relacionado com a forma como a gente respira. Isso é um ponto que tem a ver com a mente. Agora, o Dr. Reich sacou uma coisa muito interessante também, que a amplitude da respiração está totalmente relacionada com a amplitude com a qual eu me permito administrar as emoções. Eu estou amplo nas emoções. Eu recebo as emoções que a vida me traz, aceito, olho para elas, me permito sentir, né, porque a gente gasta uma energia muito grande tentando fingir que não viu. Tem um monte de coisa da gente que a gente bota ali no cantinho, fingir que não viu, e aquilo que não dá para fingir que não viu, a gente tenta esconder isso dentro da gente, que foi o que o Freud chamou de recalque, né? Eu levanto a tampa da fossa, jogo aqui
sento em cima para garantir, né? Só que aquilo fica vivo. Fermentando. Né? E fermentando. E o Dr. Reich exatamente continuou a história do Freud para entender aonde vai parar isso aí. Vai parar aqui e aqui. E aí o Dr. Reich descobriu, talvez assim, para o tema da gente aqui, a coisa mais importante. Quando eu preciso não sentir, quando o meu inconsciente entende que eu não devo sentir aquilo, o complexo corpo-mente tem dois tipos de gatilho que acontecem desde a barriga da mãe. Isso já acontece com o feto dentro da barriga da mãe. Eu contraio e restringo a minha respiração. Essa é a forma mais garantida de não sentir. Acredito que vocês que são mais jovens do que eu não devem ter apanhado dos pais. Mas quem apanhou dos pais, tem um gesto de criança que apanha dos pais que é clássico. Eu prendo a respiração e me contraio todo. É garantido que eu vou sentir muito menos a porrada. Porque isso é automático. Você leva susto também, né? Quando você leva susto também. Então, desde a barriga da nossa mãe, a gente vem fazendo isso. A gente vem contraindo. Claro, na barriga da mãe a gente ainda não respirava, mas a gente já vem contraindo na barriga da mãe. Isso já é científico. Eu não estou nem aí para cientificamente provado, tá? Mas isso já é cientificamente provado. Né? Feto na barriga já sofre tensão, né? Até porque compartilha tensões da mãe também, né? A criança naquele estado, até depois de nascer, até um tempo depois de nascer, ainda pensa que ela e a mãe são a mesma pessoa, né? Depois é que vai dar essa descolada nessa identidade. Então, isso a gente tem feito com a gente. Agora eu vou contar uma história interessante. Você já deve ter ouvido falar do Dr. Frédéric Leboyer, que é aquele do parto. O Leboyer é um ginecologista, um obstetra francês, eu não sei se ele está vivo ainda ou não. E ele tinha muito contato com a Índia e fez uma regressão, reviveu todo o nascimento dele. E ao reviver o nascimento dele, ele como obstetra, né, ele pôde perceber todo, enfim, como é que uma criança sente o fato de que eu fico 9 meses numa barriga, quentinho, protegido, estou ali, quer dizer, na maior parte das vezes me sentindo protegido. Né, quentinho, bacana, de repente me expulsam, porque eu não saí dali por livre e espontânea vontade. Né? Aquele corpo começou a contrair, dilatar e contrair, dilatar e contrair, e me expulsaram. Quando eu saio dali, tem 500 luzes fluorescentes, está frio pra caramba, eu que fiquei encolhidinho, me seguram pelo pé, me dão uma porrada na bunda, enfiam 2 sondas no meu nariz e um colírio de entrada de prata no meu olho. Qual é a mensagem